Meu nome é Hélio e hoje eu gostaria de falar a respeito da volta de Jesus. A volta de Jesus é o tema principal da Bíblia. O centro da Bíblia, a pessoa principal da Bíblia é Jesus Cristo. E o assunto principal da Bíblia é a volta de Jesus. Todas as histórias bíblicas, todos os heróis bíblicos, todos os profetas, todas as profecias da Bíblia, todas elas giram em torno da volta de Jesus. Então hoje eu queria mostrar para os irmãos como a Bíblia conta a volta de Jesus. Como será a volta de Jesus? Como será o dia em que o Senhor Jesus chegar a essa terra? Então esse estudo hoje é a respeito disso. Então eu vou ler vários versos para que a Bíblia conte como vai ser a volta e a chegada de Jesus a essa terra, o que vai acontecer. E esse é o tema do estudo de hoje. O primeiro verso que nós vamos ler está em Atos 1, é o versículo 9, 10 e 11. Depois que Jesus ressuscita no terceiro dia, ele passa 40 dias com os apóstolos, e depois de 40 dias ele ascende ao céu. E aí acontece esse verso aqui que eu vou ler. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então aqui ele estava reunido com os apóstolos, e os apóstolos de repente começam a ver Jesus subir ao céu. E eles se entristecem, porque eles não querem se separar novamente de Jesus. Mas aí a Bíblia diz que vem um anjo e diz para eles: da mesma forma como Jesus está subindo ao céu, ele vai voltar. E Jesus ficou 40 dias com eles, comendo, andando com eles e conversando. Ou seja, ele estava em carne. E o anjo disse: da mesma maneira como ele está subindo, ele vai voltar. Jesus subiu em carne, então ele vai voltar em carne também. E Jesus nos prometeu que ele vai voltar. Em João 14, verso 1, 2 e 3, olha o que ele diz. Palavras do Senhor Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus prometeu que ele ia nos preparar moradas, e que quando elas estivessem prontas, ele ia vir para nos buscar. Essa é a grande promessa que Jesus nos fez. Então vamos começar. Para entender a volta de Jesus, a gente tem que entender um conceito. É um verso de João 5, 28 e 29, que o Senhor Jesus disse. Esse verso é muito importante para a gente entender todo o contexto da volta de Jesus. Em João 5, 28 e 29, ele disse assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus está dizendo que vão acontecer 2 ressurreições quando ele voltar. A primeira ressurreição é a dos salvos, é a ressurreição para a vida, e uma segunda ressurreição dos perdidos para o juízo. Tá? Então esse é um conceito importante para a gente entender a volta de Jesus. E agora a gente vai responder algumas perguntas. Quem verá Jesus? Mateus 24, 27 e 30 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele está dizendo, ele está fazendo uma comparação com um relâmpago, aquele relâmpago que corta o céu, que é estridente. Ele está dizendo que assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Então, se vai ser tão estridente, as pessoas vão ver a volta de Jesus. Em Apocalipse 1, no versículo 7, vamos ver o que ele diz aqui. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém.
Ele diz: eis que venho com as nuvens e todo olho verá. Ou seja, a volta de Jesus não vai ser secreta. Ele mesmo está dizendo que todo olho na terra verá a sua vinda. E por que Jesus ele vai voltar? Apocalipse 22:12 ele responde: por que Jesus vai voltar? Ele diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus vem para entregar o galardão, para retribuir a cada um de acordo com as obras que cada um praticou aqui nessa vida. Esse é o motivo da volta de Jesus. Para nós entendermos a volta de Jesus, nós temos que entender um pouco a obra de Moisés. O povo de Deus ele estava escravizado no Egito. E vocês conhecem a história? Deus mandou 10 pragas caírem sobre o Egito para que o povo do Egito libertasse o povo de Deus. E aí Moisés conduziu o povo de Deus pelo deserto até a terra prometida. Agora, na volta de Jesus, vai acontecer uma coisa semelhante. Deus vai mandar 7 pragas, 7 flagelos cair sobre esse mundo, para que o mundo liberte o povo de Deus, para que Jesus possa conduzir esse povo para a terra prometida. É uma coisa similar ao que aconteceu na época de Moisés. Então, a única diferença é que na época de Moisés caíram 10 pragas sobre o povo do Egito, que escravizava o povo de Deus. Mas na volta de Jesus, a Bíblia nos diz que vão cair 7 pragas sobre esse mundo, destruindo as obras das mãos dos homens, matando os ímpios, para que o mundo liberte o povo de Deus. E aí Jesus volta para nos conduzir até a terra prometida. Apocalipse 15, o subtítulo aqui na minha Bíblia é os 7 flagelos, que são as 7 pragas que vão cair do céu. Diz assim no versículo 1: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então são os 7 últimos flagelos. No capítulo 16 todinho ele vai descrevendo, flagelo por flagelo. Tá? E quando você chega no capítulo 16, no versículo 21, já é o 7º flagelo, a 7ª praga que vai cair sobre essa terra. E a gente vai ler somente o finalzinho do 7º flagelo. Por quê? Quando cai o 7º flagelo, Jesus chega a essa terra. Tá? Então vão cair 7 pragas. E quando cai a última, Jesus ele aparece nas nuvens do céu. Então a gente vai ler só a segunda parte do último flagelo. Apocalipse 16, 21. Diz assim: também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. A Bíblia diz que vai cair uma chuva de pedras de cerca de 1 talento do céu. 1 talento entre 45 e 50 quilos. Vai ser uma chuva de pedras, com pedras de 45 a 50 quilos. Essa chuva de pedras, a finalidade dela é destruir todas as obras feitas pelas mãos dos homens, os edifícios, as pontes, todas as obras. Tá? Na época de Moisés, tinha leis que os ímpios tinham que ser apedrejados até a morte. E muita gente crê que essa lei foi abolida, mas isso não é verdade, porque aqui, em Apocalipse 16, no verso 21, nós vemos um apedrejamento vindo da parte de Deus, do céu. Esse apedrejamento, ele vai matando os ímpios. As 7 pragas matam vários ímpios, e a última praga, esse apedrejamento, também mata vários ímpios aqui na terra. Mas agora vocês imaginam uma chuva de pedra destruindo todas as obras do homem aqui nessa terra. Vai ser uma coisa estrondosa. A Bíblia diz também que vão ter terremotos enormes acontecendo. Vai ser um caos imenso. Mas e os salvos? E se nós estivermos aqui, se as pedras começarem a cair hoje, os salvos não vão ser atingidos por ela? A Bíblia traz uma promessa, Deus deu uma promessa para o seu povo. Durante a queda das 7 pragas que vai matando os ímpios, e durante a queda dessa chuva de pedra, o mundo vai sendo destruído, os ímpios vão sendo mortos. Mas tem uma promessa para os filhos de Deus, que está em Salmo 91, versos 7 e 8.
Salmo 91, verso 7 e 8, ele se aplica exatamente para esse momento. E diz assim o verso: Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. A promessa de Deus é que na queda das 7 pragas, na destruição desse mundo, os seus filhos não serão atingidos. Então você vai ver 1000 pessoas morrendo do seu lado, 10.000 morrendo do outro lado. Mas a Bíblia diz, a promessa de Deus é que com seus olhos você só vai contemplar a destruição dos perdidos. Olha só que coisa maravilhosa isso. Isaías 25, no verso 9, ele também fala a respeito disso. Diz assim: Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então tem uma promessa de Deus que nós não seremos atingidos por toda essa destruição. E como vai estar esse dia? Como vai ser esse dia? Então vocês se lembram que caiu 7 pragas destruindo os ímpios, matando muita gente, destruindo as obras dos homens, e uma chuva de pedra veio do céu também. Em Zacarias 14, no verso 6 e 7, ele descreve como vai estar esse dia. Olha só que coisa interessante isso. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. A Bíblia diz que esse dia vai estar escuro, mas a gente vai conseguir enxergar. Vai ter um pouco de luz. Mas ele diz que vai estar muito frio. Mas não só frio, a Bíblia diz que vai ter muito gelo. Olha só. Então imagina um dia escuro, que a gente ainda consegue enxergar um pouco, e vai estar muito frio. Imagina toda a destruição acontecendo à nossa volta. E ele diz que vai ter gelo em todos os lugares da terra. E não será nem dia, nem noite. Mas ele diz, mas haverá luz à tarde. Por quê? Porque nesse contexto vem o Senhor chega nesse contexto. E por que vai estar escuro? Apocalipse 6,14 nos explica por que vai estar escuro. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. A Bíblia diz que os céus se recolheram. Ele usa uma figura de linguagem como um pergaminho, um rolo. Então os céus vão desaparecer. O sol, a lua, as estrelas, tudo vai sumir, vai desaparecer. É isso que ele está dizendo. Por isso está escuro, não tem mais lua, não tem mais sol. Por isso ficou escuro, por isso ficou frio. Em Lucas 21, 26, 27, esse dia, ele diz assim: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então, nesse estado, a terra fria, escura, com muita destruição, ele diz que Deus ele vai vir numa nuvem no céu. Mas vamos entender bem isso. Em Apocalipse 14, ele descreve esse momento também. Olha só o que ele diz em Apocalipse 14. Aqui João ele está tendo uma visão desse momento, e ele diz assim: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. É Jesus chegando sobre uma nuvem. Você pode ler em 1 Reis 18:44 também, é uma profecia, diz que essa nuvem ela é pequena, é do tamanho da palma da mão de um homem. E essa nuvem, ela vai crescendo e crescendo e vai se aproximando. Mas por que está escuro? Como que a gente vai enxergar uma nuvem do tamanho da mão de um homem? É porque está escuro, não tem mais nada no céu. E essa nuvem é uma pequena nuvem branca. E todo mundo vai ver essa nuvem. Porque ela vai se aproximando e ela vai começar a crescer. E ela vai se aproximar e ela vai tomar conta de todo o céu. E todo mundo vai ver que sobre ela está Jesus. Mas quem mais vem com Jesus? Jesus vem sozinho?
Em Mateus 25,